Amém e amém. Traga aqui na frente, irmãos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 25. Mateus 16, 25. É apenas um versículo. Nós vamos basear toda a mensagem hoje nele. E eu tenho a certeza que Deus irá falar com você, amém? Assim como Ele falou comigo. Mateus capítulo 16, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Se eu pudesse intitular esta mensagem, melhor dizendo, eu intitulei esta mensagem, e eu pus o título dessa mensagem dizendo: até que nada mais me importa. Até que nada mais me importa. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Até que nada mais me importa. Até que nada mais na minha vida tenha sentido, se não for em Deus, se não for no Espírito Santo, se não for buscar a presença dEle. Nada nessa vida mais deve me importar. Nada, mas quando eu digo nada, é nada mesmo. Por que o povo de Deus, a igreja de Cristo, tem sofrido grandes desafios? Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vemos que sempre quando acontecia grandes pelejas com a igreja, ou com o povo de Israel, era quando o povo de Israel tinha tirado o seu foco de Deus, tiraram o foco da presença do Altíssimo, tiraram o foco da adoração a Ele, e às vezes está com o foco voltado na parte sexual, está com o foco voltado em tantas coisas, e perderam o foco a Deus. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo de pessoas que não congregam uma igreja, eu não estou dizendo de pessoas que não estão na fé, eu estou dizendo de pessoas que já aceitaram Jesus, já reconheceram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, mas ainda tem muita coisa que importa na vida delas, que não é Cristo, que não é o Evangelho, que não é o Reino. Então a mensagem que eu quero trazer para cada um de vocês nessa noite é que vocês comecem a assimilar e dizer para dentro de vocês: até que nada mais me importe. Eu não me importo mais com a minha vida terrena, eu não me importo mais com as finanças, eu não me importo mais com o meu casamento, eu não me importo mais com os meus filhos, eu não me importo mais com dinheiro, eu não me importo mais com sexo, eu não me importo mais nada com isso, porque o meu único foco é Cristo. As demais coisas serão acrescentadas em minha vida. É aí que nós precisamos despertar. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós queremos ser grandes como as pessoas foram. Tantas mulheres que querem serem Déboras de hoje, que querem ser juízes. Tantos homens que gostariam de ser como Davi, gostariam de ser como Samuel, gostaria de ser como Pedro, gostaria de ser como Paulo. E às vezes fala: Senhor, eu quero a bênção de Abraão sobre a minha casa. Senhor, eu quero a bênção da unção, da pregação, como tinha na vida de Paulo. Senhor, eu quero a bênção, a unção, como tinha na vida de Pedro. Senhor, eu quero na minha vida também. Mas muitas das vezes nós não estamos focados no que eles viveram, no que realmente importava para eles. Nada mais pode nos importar, nada mais do que a presença, o Espírito de Deus. Quando diga até que nada mais me importe,
Vou lutar para que nada mais na minha vida faça sentido, até que eu alcance a plenitude, até que eu alcance a glória, até que eu chegue ao meu alvo. Nada mais neste mundo me importa. Amém? Porque se eu quero a bênção de Abraão sobre a minha casa, sobre a minha família, eu preciso olhar da maneira que Abraão vivia a sua vida. Se eu quero ter uma unção como teve para pregar, eu preciso olhar como Paulo andava. Se eu quero ter uma unção Pedro para curar como Pedro andava, e diz a palavra de Deus, quando a sombra dele projetava, pessoas eram curadas, eu preciso ver como Pedro se comportava. Quando eu quero ter uma administração como Daniel, eu preciso olhar a vida de Daniel. Qual era o foco, qual era o alvo na vida deles que mais importava? Então eu começo a ver a palavra de Deus. Eu escrevi uma frase que diz o seguinte: enquanto estamos lutando por um mundo, estamos lutando por apenas uma gota de todo um oceano que Deus quer nos dar. Enquanto estamos lutando pelas coisas materiais, estamos atrás apenas de uma gota. Deus não quer nos dar uma gota, Deus não quer nos dar uma porção, Ele quer nos dar uma eternidade. Ele quer dar-nos muito mais daquilo que os nossos olhos viram e os nossos ouvidos podem ouvir. Aquilo que jamais penetrou no coração humano é o que Deus tem preparado para os filhos daquele que o ama, aquele que o busca, aquele que obedece a Ele. Então às vezes focamos muito na gota, focamos muito no pouco, somos muitas das vezes medíocres e estamos preocupados com o nosso mundinho, com a nossa bolha, com o nosso quadrado. Mas Deus tem um oceano inteiro para nos entregar, um oceano inteiro para nos dar. Por que as pessoas perderam as suas vidas? Por que Paulo foi decapitado? Por que Pedro morreu na cruz de cabeça para baixo? Por que João morreu da forma que morreu? Por que homens e mulheres morreram daquela forma e morreram louvando e glorificando a Deus? Porque nada neste mundo mais importava a eles, porque eles não estavam mais focados na gota, eles não estavam focados mais nas coisas materiais, mas eles estavam focados na eternidade. O alvo deles era Cristo. Então nada mais importava para eles. Eles queriam algo maior do que este mundo. Eles queriam algo maior do que um sexo. Eles queriam algo maior do que um momento a sós com a família. É que é mais, e o mais é a eternidade. Nunca se viu tantas pessoas morrerem como estamos vendo. Antigamente se via muito pobre morrer, sim ou não, igreja? O pobre morria porque não tinha leito. O pobre morria por negligência do SUS, ou negligência médica. O pobre morria porque às vezes por falta de recurso, por falta de um medicamento. Hoje não, hoje você vê rico morrendo, milionário morrendo, você vê artista morrendo, você vê gente de toda classe morrendo. Então agora dá para a gente ter mais ciência ainda que a vida não vale nada, a vida é apenas um sopro. E nós temos que buscar esse sopro, nós precisamos buscar esse fôlego, porque é para lá que eu vou, é para lá que você vai, é para lá que estamos caminhando, é para a eternidade com Deus, é a eternidade com o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra. Nós estamos indo para lá, igreja, nós estamos indo para lá. Como pode eu querer ser um homem de Deus? Como pode você querer ser uma mulher de Deus se eu estou focado no meu dinheiro, se eu estou focado no meu carro, se eu estou focado nas minhas conquistas? Não. Eu posso ter tudo isso, mas isso nada me ilude. O meu alvo é Cristo. Então eu paro de trabalhar, eu tiro um momento porque eu quero Deus. Eu paro muitas das vezes, falo: família, eu já cuidei de vocês, eu fiz tudo, agora eu preciso fazer algo para Deus. Eu paro de fazer tantas outras coisas porque eu estou caminhando para a eternidade. Estava conversando com um jovem essa semana e ele: pastor, eu estou trabalhando muito, não estou indo muito na igreja quando estava aberta. Não é nem daqui o jovem, não estava indo na igreja quando estava aberta, porque trabalhando muito, o senhor sabe, né? A gente tem que trabalhar para fazer um pezinho de meia. Eu falei: irmão, da mesma forma que você está fazendo um pezinho de meia para a sua velhice, faz um pezinho de meia para a tua eternidade, porque ela está chegando também. Ela está chegando também.
Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: se está acontecendo essa pandemia, é porque Deus está triste com a gente. Deus está triste com a igreja. Deus não está feliz. Nós estamos errando muito. Estava conversando com o Johnny, conversando com outras pessoas. O Johnny agora não encontra ninguém nem para trabalhar na igreja mais. Não encontra, ninguém quer mais. Ninguém quer tirar um tempo para estar na casa de Deus. Ninguém quer tirar um tempo para falar de Deus. Ninguém quer tirar um tempo para adorar a Deus. Mas está todo mundo querendo ir para o céu. E não vem me dizer que o meu sermão é muito inflamado, não, porque é mesmo, eu sou assim. Deus me chamou para falar desse jeito, e é assim que eu vou continuar falando, amém? Faz um mês que eu não vejo vocês, e quando eu vejo, pau na cara. É verdade ou não é? Eu tenho certeza que você está aqui porque gosta do meu jeito, amém? Entenda uma coisa, igreja: está todo mundo querendo morar no céu, mas não tem ninguém querendo tirar tempo com Deus. Está todo mundo querendo a riqueza de Deus, mas não tem ninguém querendo cuidar da casa de Deus. Todo mundo quer algo de Deus, mas ninguém quer parar para ter tempo com Ele. Não é verdade? Poxa, nós somos muito egoístas, nós somos muito mesquinhos, nós somos muito medíocres. Somos muito medíocres. Deus está falando: eu não estou satisfeito com a minha igreja. E nós vamos adorar que Ele vai parar. Vamos adorar. Não, a palavra de Deus fala: arrependei-vos dos seus maus caminhos. Aí sim eu ouvirei a tua oração e sararei a tua terra. Deus não quer só louvor, Deus quer arrependimento. Deus quer joelho no chão e falar assim: perdoe-me pela minha mediocridade, perdoe pela minha avareza, perdoe por eu ser avarento, Senhor, perdoe-me. A igreja de Cristo precisa despertar para o arrependimento. Eu estava vendo um vídeo de um pastor essa semana. Eu vi várias vezes esse vídeo, só que eu nunca tinha parado para ouvir, e ouvir essa semana. E ele disse o seguinte, irmãos: está tudo programado. O anticristo já está às portas, a grande tribulação já está chegando. Está tudo programado, tudo certo. O mundo está para sofrer um reset, está para sofrer tudo, vai parar tudo. E a igreja de Cristo, onde está a igreja de Cristo? Onde está aqueles que adoram? Onde está aqueles que... Onde está aqueles que contemplam a face do Senhor? Onde quer tacar fogo neste mundo? Cadê esta geração? Cadê ela? Podemos ser a geração que pula, podemos ser a geração que dança, podemos ser a geração que for, mas não está sendo uma geração que ora, não está sendo uma geração que arrepende, não. Está sendo uma geração que só quer oba-oba, só quer vida mole. É um crente manteiga, um crente no tempo que não pode tocar, que está fazendo besteira. Precisamos mudar isso, irmão. Nós precisamos mudar isso. Se Deus está falando conosco nessa noite, nós precisamos mudar isso. Sabe o que é viver até que nada mais me importe? É viver como Paulo. Paulo, ele deixou de viver a gota da religião, para viver a eternidade do Evangelho, a eternidade do reino. Paulo não preocupava mais com prisões, Paulo não se preocupava mais com açoites, Paulo não preocupava com perseguição, Paulo não estava preocupado com dinheiro, nada para ele mais importava. Certa vez disse para Paulo: Paulo, pare de sair, pare de evangelizar, pare de pregar, fique quieto. Apenas envie as cartas para que as pessoas falem, para que as pessoas façam alguma coisa e pregue. Fica quieto, apenas dando a instrução. E Paulo diz: ai de mim se eu não pregar a palavra do meu rei. Ai de mim se eu não pregar esta palavra. Eu não nasci para me acovardar, eu não nasci para olhar para trás. Eu saí da gota da religião para entrar no reino de Deus. E neste reino nada mais me importa. Pode me bater, pode me tocar, pode me prender, pode me açoitar, pode até me matar, mas eu estou partindo para o alvo. E o meu alvo é Cristo. O alvo é Cristo. O meu alvo é a eternidade com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que Deus está nos chamando. Desperta, igreja. Desperta, desperta.
desperta. Não existe avivamento se não houver arrependimento. Não existe avivamento se não houver arrependimento. A igreja tem que deixar o pecado. A igreja tem que largar o pecado para viver as promessas de Cristo. Ela precisa fazer isso. A igreja de Cristo não pode ser uma igreja mais ou menos, não. A igreja de Cristo não é uma igreja para buscar prestígio, para buscar lugar de glamour, não. A igreja de Cristo é uma igreja, se for preciso, ela tem que pregar no porão, ela tem que pregar na caverna, ela tem que pregar nas esquinas, ela tem que ser açoitada, ela tem que ser perseguida, para muitas das vezes ela ver que ela depende 100% de Deus. Quando está tudo muito bom, quando está tudo tranquilo, a igreja pensa que é autossuficiente. Então Cristo envia uma perseguição para a igreja entender: você depende de mim, você vive sem mim, você não fala, você não vive, você não age, se não for pela minha presença. Arrependa-te. Arrependa-te. A igreja de Cristo precisa despertar. Porque o avivamento estava grande lá na Europa, porque tinha perseguição, porque era difícil. Por que hoje a Europa está quase um cemitério de igreja? Porque tem riqueza, tem prosperidade. Então as pessoas deturbaram aquilo que era de Deus. E agora elas não têm mais tempo, porque elas precisam trabalhar, elas precisam ganhar dinheiro. Eu me lembro de um testemunho de uma mulher que chegou numa igreja uma certa vez. Ela disse: pastor, me ajuda. O meu marido, sempre que possível, ele me dá uma coça, ele me bate. Ele não tem tempo para mim, e o tempo que ele tem é para me xingar, para me violentar. Pastor, me ajude. E o pastor entrou em oração com essa mulher. Passado-se algum tempo, esse marido foi para a igreja. Esse marido, estando na igreja há algum tempo, esse marido se converteu a Cristo e começou a fazer aquilo que Cristo queria. Começou a fazer tudo certo, e a vida deles foram crescendo, foram prosperando. De repente o pastor começou a olhar e viu que aquela mulher, junto com seu marido, já estava faltando de um culto. De repente eles faltavam de 2 cultos. De repente fazia um mês que eles não vinham na igreja. Aí aparecia de novo, depois sumia de novo. Então na próxima vez que essa mulher veio, o pastor chegou nela e disse: por que você está faltando tanto no culto? O que está acontecendo com o teu marido? Está com problema com o seu marido de novo? O que acontece? Ela: não pastor, de forma nenhuma, está tudo mil maravilha. O meu marido não me bate mais, não, pelo contrário, ele me abraça. O meu marido não me xinga mais, não, pelo contrário, ele me elogia. O meu marido não me despreza mais, pelo contrário, ele me leva no shopping, ele me leva no rancho, ele me leva na praia, ele me leva para viajar para fora. O que acontece é que nós estamos passeando tanto e vivendo tantas grandezas de Deus que não temos tempo mais para vir na igreja, pastor, porque as maravilhas são grandes. Então o diabo tirou de um lado e pegou do outro. Tudo aquilo que te afasta de Deus não provém de Deus. Tudo aquilo que te afasta de Deus não provém de Deus. Não é porque você tem muito dinheiro que Deus está com você, não. Não é porque você passeia e tem dinheiro para fazer o que tudo que Deus está com você, não. Deus está com aqueles que estão com Ele. Achegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Dai e ser-vos-á dado. Você só fica perto daquilo que você ama. Você só fica perto da pessoa que você respeita. Você só fica perto da pessoa que você admira. Você só está na igreja se você ama a Deus, se você respeita a Deus, se você admira a Deus. E quando estivermos na igreja apenas por necessidade, o dia que a necessidade for suprida, não vamos querer mais voltar na igreja. Ou às vezes a necessidade não é suprida e Deus deixa continuar da forma que está. Então vamos sair, porque eu estou por necessidade. Se foi suprida, eu não preciso estar mais. E se não foi suprida, também para que continuar? Então nós temos que começar a resetar essa parte e falar: eu não estou na igreja por causa de necessidade, eu estou na igreja por causa de temor, eu estou na igreja por amor, eu estou na igreja por devoção, por dedicação. Eu estou na presença de Deus porque eu amo pelo que Ele é.
É isso que eu quero dizer quando nada mais me importa. Nada, o mundo para mim não me importa mais, nada mais. Já viu aquela frase, eu não tenho mais nada a perder? Sempre essa frase é usada para o mal. A pessoa, ela fez tudo na vida, ela perdeu o casamento, ela perdeu família, ela perdeu dinheiro, ela perdeu saúde, ela perdeu tudo. E ela fala, não tem mais nada a perder, eu vou fazer qualquer loucura. Já perdi tudo que eu tinha que perder. Na frase, nós tem que ser mais ou menos do mesmo jeito. Só que invertido, eu não tenho mais nada a ganhar. Eu já ganhei tudo. Eu ganhei a eternidade. Eu ganhei o trono. Eu posso estar com Abraão. Eu posso estar com Jacó. Eu posso estar com Isaac. Eu posso. Então todo esse mundo é lixo, porque eu consegui a eternidade. Nada mais disso me importa. Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Amém, povo de Deus. Eu tenho Jesus. Ele é tudo. Ele é tudo. Se eu quero ter a pregação de Paulo, eu preciso entender o que Paulo fez. Quando a pessoa não tem mais nada a perder, ela não tem medo. Quando chegaram em Pedro, disseram assim para Pedro: Pedro, não é você que andava com o Nazareno? E diz a palavra, por causa do medo, ele negou Jesus por 3 vezes. Amém. Mas quando Pedro deixou o medo e teve o Espírito Santo, o medo que ele tinha da cruz agora virou uma paixão. E quando foram pendurar, diz os historiadores, quando foi pendurar Pedro na cruz, ele falou: não sou digno de morrer como meu mestre, me pendura de cabeça para baixo, porque o meu medo passou a ser admiração. O meu medo da cruz agora é admiração. Eu não tenho mais nada a perder. Vocês lembram da passagem de Estevão? Estevão foi um grande diácono, pregava a palavra como ninguém. Quando ele foi preso, o que ele fez? Ele começou desde lá da geração dos descendentes de Adão, Abraão, e começou a pregar para aqueles que estavam julgando ele. Ele falou toda a palavra de Deus segundo os manuscritos, e depois de ele pregar toda a palavra, ainda sentenciaram Estevão à morte. E diz a palavra que quando Estevão estava perto para ser apedrejado, ele olhou para o céu e viu os céus abertos. E estava o cordeiro assentado à direita de Deus. E naquele momento eu posso trazer para o sermão de hoje. Ele diz: nada disso mais me importa. Não preocupa com viver, porque o morrer meu é Cristo. Eu estou indo para o Rei. Eu estou indo para o Pai. Eu estou indo para a glória. Olha bem, Estevão não estava morrendo por causa de uma pandemia. Estevão não estava morrendo por causa dos seus pecados. Estevão não estava morrendo por causa da sua vida, não. Ele estava morrendo porque ele pregava a palavra do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então bem-aventurado aquele que perde a sua vida por amor a Cristo, porque esse vai achar a eternidade lá na glória. Esse vai encontrar a vida verdadeira. É aquele que deixou de viver o seu mundo, deixou de viver a sua vida, para viver a vida, o Evangelho de Cristo. Felizes são esses que encontraram a salvação no Nazareno, e que verdadeiramente tem dado toda a sua vida. A pessoa, quando olha para o mundo e olha esse mundo, não me importa mais, nada deste mundo me importa. Ela tem prazer em obedecer a Deus. Para ela não é doído, para ela não é custoso, para ela é um prazer. Adorar, a servir, a obedecer é um prazer. Porque para ela a riqueza é secundário, para ela o prazer é secundário, para ela a vida é secundária, porque ela já achou a vida em Cristo. Então o prazer dela está em obedecer. E vemos isso na vida daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam diante de um decreto. Diante de um que, igreja? Diante de um que? Decreto. E nesse decreto o rei disse: aquele que não se curvar a essa estátua feita, esse será jogado
da fornalha. E teve milhões, talvez milhares, de judeus que se encurvaram diante daquela estátua para não ir para a fornalha. Só que os 3 jovens, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, eles continuaram de pé, porque o prazer deles era simplesmente obedecer a Deus. Somente a mim adorarás, somente a mim prestarás culto. Então olharam para eles e falaram: olha, vocês serão lançados na fornalha. Ele disse: não me importa ser lançado na fornalha. Se o meu Deus me livrar da fornalha, Ele é Deus. Mas se Ele não livrar, Ele continua sendo Senhor. Ele continua sendo Senhor. O meu prazer não está na bênção. O meu prazer não está na vida terrena. O meu prazer está em obedecer. Em obedecer. Irmãos, quando olhamos a palavra de Deus e vemos aquelas pessoas que disseram: nada neste mundo mais me importa, nós olhamos para um homem chamado Daniel, que preferiu ficar um dia, ou melhor dizendo, uma noite, dentro de uma cova cheia de leões, do que passar um dia sem falar com o Eterno. Eu prefiro passar a noite na cova dos leões, mas eu não vou ficar sem falar com Ele. Eu não vou ficar sem falar com Ele. A igreja de Cristo não está preparada para subir aos céus. Essa geração não está preparada para isso. Nós vivemos uma geração egocêntrica, mesquinha, orgulhosa. Então, se for para passar alguma coisa por essa geração, se prepare para a grande tribulação. Se prepare que a grande tribulação está chegando, mas o arrebatamento ainda não. Porque Cristo vai subir com uma igreja que está com as vestes limpas, não com uma igreja adúltera, mas com uma igreja com as vestes limpas. Uma igreja que está pronta para morrer por Ele e não viver por si própria. A palavra do Senhor fala assim, que a sua igreja será passada como ouro ao fogo, e aquele que permanecer é ouro, aquele que não permanecer é palha. Tem muitos dentro das igrejas que são apenas palha. Qualquer fogo vai queimar e vai consumir, não vai ficar nada. Era apenas palavras e palavras e palavras. Cristo quer que a sua igreja passe pelo fogo e fique como ouro. Continue na sua forma, não perca a sua essência. É essa igreja que Cristo está preparando. Quando Jesus fala a respeito das 10 virgens, Jesus está falando: a minha igreja está dividida. Há um povo que está preparado para a chegada do noivo, mas há um povo que está totalmente despreparado. Há um povo que está preocupado apenas com a sua vida, com a sua família, com o seu mundo terreno. Mas também há um povo que está com a sua chama acesa, e não tem nada neste mundo que está apagando a chama deles. Eu quero profetizar nesta igreja que nós viemos passar para 5 prudentes, que nós permanecemos com a nossa lamparina acesa, que nada venha apagar o teu fogo, nada neste mundo, ambição, cobiça, inveja, nada possa apagar o fogo do Espírito Santo sobre você, porque o vento do Espírito está passando para provar e testar a sua igreja. Vamos permanecer. Ele vem. Ele vem. E o que mostra a mim, e o que mostra a você uma igreja preparada, não são as nossas palavras, mas são as nossas atitudes, que mostra quem realmente nós somos. Qual o tal seu maior? É simples, porque às vezes a gente fala e as pessoas não conseguem compreender. Elas não conseguem. Então eu quero usar uma analogia simples. O que na sua vida você leva mais a sério? Seu trabalho, talvez. Vamos falar o trabalho. No seu trabalho você tem dia para entrar, sim ou não? Você tem hora para entrar, você tem hora para sair, você tem uma tarefa a cumprir, sim ou não, igreja?
Você tem. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês fazem, porque se não fizesse, não estava trabalhando. Na igreja é a mesma coisa. Você tem dia para cultuar, você tem hora para chegar, você tem tarefa a executar, e você tem hora para sair. A igreja não é uma terra da casa da mãe Joana. Desculpa se tem alguma Joana aqui, mas não é a casa da mãe Joana, onde a gente faz o que quer, da maneira que quer. Na igreja você não entra de ministrar. Quer dizer, na fábrica você não entra de ministrar. Na igreja quer entrar com as peladas. No trabalho você não pode entrar tudo tatuado, cheio de brinco, tudo bagunçado. Mas na igreja pode, porque Deus está aceitando todo mundo de qualquer. Deus está com a abstinência do ser humano. Ele quer todo mundo que eu estou sentindo falta de vocês. Vai cair do cavalo. Para entrar na presença de Deus, tem que ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E o lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele tem conduta de crente. Ele se veste como crente. Ele fala como crente. A igreja de Cristo é assim. E essa palavra nessa noite é a palavra que te salva. É a palavra que vai levar eu e levar você para o céu. Amém, povo de Deus? É a palavra que vai nos levar para o céu. Hoje é a ressurreição de Cristo. É o dia que a igreja para lembrar da ressurreição do Salvador. Mas às vezes é apenas um gesto. Às vezes é apenas um símbolo. Hoje é o dia da ceia. Mas às vezes é apenas um ritual. Não tem nada de espiritualidade naquilo. Porque não respeita aquele que salvou, não respeita aquele que o lavou, aquele que foi morto na cruz. É muito sério isso que eu disse, irmãos. Deus não está com abstinência de pessoas, não. Eu estou aceitando todo mundo que vier a lucro, não cai nessa, não. Eu vou dar uma chance para Deus, não. Nós temos que ter uma chance diante dele. Nós temos que louvar e pedir: Deus, me dá uma chance, me dá uma oportunidade de te buscar, me dá uma chance e uma oportunidade de estar na tua casa, Senhor. Me dá uma chance, uma oportunidade de ouvir uma palavra, Senhor. Porque muitos já ficaram para trás. E eu estou aqui, você está aqui. Então uma chance como essa, talvez nunca mais vamos ter. Talvez nunca mais vamos ter. É hora de nós pararmos e pensarmos: ou é, ou não é. Eu preciso de Cristo na minha vida. E eu preciso viver segundo os padrões dele, não segundo os meus. É segundo os dele. Eu preciso me portar como a diz, e não segundo aquilo que eu penso. Se nós olharmos para os sermões antigos, tinha menos coach no altar, tinha menos motivação. Não que Cristo nos motiva, lógico que Ele nos motiva. Na palavra de Deus tem várias, replete de motivação. Só que não é só isso que nós temos que buscar. A nossa maior motivação que nós temos que buscar na nossa vida é estar no Rei dos Reis, junto com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores lá na glória. É junto com Ele. E nada mais nos importa a não ser adorar Ele, a não ser buscar Ele. Pastor, eu estou frio. Pastor, eu não estou bem. Irmão, sai do pecado. Aparta-te do mal. Aparte das pessoas que estão te esfriando. Você é um reflexo no meio da sociedade que você vive. Você é um reflexo no meio que você vive. Se você vive com pessoas cheias do Espírito Santo, você vai estar cheio do Espírito Santo. Se você vive com pessoas que se apartam do pecado, você vai se apartar do pecado. Se você vive no meio de pessoas que adoram e glorificam a Deus, você vai adorar e glorificar a Deus. Você é um reflexo da sociedade que você vive.
Então passa a conviver com pessoas que têm a mesma fé, a mesma visão. Passa a conviver com pessoas que falam a mesma língua da fé que você. Aí você verá mudança. Agora ele quer viver nas trevas, quer viver no meio do mundo e quer estar cheio do Espírito Santo. Quer falar besteira o dia inteiro, quer estar com pessoas que não tem um pingo de compromisso e responsabilidade com Deus e quer ter o Espírito Santo, não vai ter. Eu tenho que me policiar 24 horas. O que eu estou ouvindo, o que eu estou assistindo, o que eu estou conversando. Porque senão eu caio. Porque senão eu me esfrio. E o culpado não é minha esposa, o culpado não é meus filhos, o culpado não é ninguém, o culpado sou eu. Porque eu decidi, eu decido com quem eu converso, eu decido com quem eu ando, eu decido o que eu falo, eu decido o que eu ouço, eu decido o que eu assisto. Então o reflexo que está na minha vida é pelo meio que eu estou vivendo. Então está na hora de nós realmente ser igreja de Cristo e falar assim: eu preciso fazer algo para Deus. Eu preciso fazer algo para Deus. Porque este mundo não tem valor. Por que vocês acham que os muçulmanos, não estou dizendo que eles estão certos, mas por que eles dão a vida, pula lá cheio de bomba? Porque esse mundo para eles não é alvo, o alvo deles é a eternidade. Errada, mas é uma eternidade. E por que os crentes hoje não conseguem dar nenhum dízimo? Porque o alvo deles hoje é eles. Enquanto os muçulmanos estão dando a vida, as pessoas não conseguem dar 1 hora para o culto, os crentes. E ainda está falando que é a geração que vai trazer o avivamento. Se continuar dessa forma, é a geração que vai trazer o maior desgosto por cristianismo. Se não mudar isso urgente. É a pior geração se nós não pararmos para pensar e começarmos a analisar e organizar alguns pontos. Podemos fazer a diferença, podemos, mas também podemos ser um vaso de desonra. A palavra do Senhor fala que existe 2 vasos: o vaso de honra e o vaso de desonra. A minha pergunta para você: qual é o seu vaso? Você é um vaso que honra e glorifica a Deus, ou você é um vaso que tem desonrado o Cordeiro, desonrado o Senhor? Qual vaso você é? Ah, pastor, eu vou largar tudo agora. Não, irmão, a palavra de Deus no Senhor vem falar: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. É só haver arrependimento e a gente vai voltar e estar na linha junto com o nosso Deus. Amém? Então dobra os teus joelhos, você que pode. Vamos falar com Deus.